Fala galera, beleza? Ó, antes de assistir o vídeo, não esquece, vai aqui ó e se inscreve no nosso canal e clica no sininho também para acompanhar aí as novidades. Valeu, obrigado! O que vocês têm que lembrar na hora da prova de vocês para esse cara aqui, ó? É que eles trabalham com convênio, então eles são credenciados antes. Então eu vou pegar lá o Mariano, vou credenciar o Mariano, vou dar um treinamento específico pro Mariano e vou entregar para ele agora, assim, filho, agora você é agente da autoridade de trânsito, né, do órgão que cuida dessa circunscrição aqui, ó, né, desse cantinho aqui, ó, dessa adjacência do Congresso Nacional. Se tiver alguém lá comprometendo de forma objetiva o seu serviço ou colocando em risco a incolumidade das pessoas ou do patrimônio público ou privado, você pode ir lá fazer uma autuação para ele, uma auto-infração de trânsito para ele, tranquilamente. Aí qual que é o problema? O problema é que aqui a resolução ela traz que o veículo tem que ser caracterizado e o Mariano também. O Mariano trabalha de terno, ele não está caracterizado como um agente da autoridade de trânsito. E a viatura dele também não é caracterizada. Então é uma exceção que o CTB impõe à resolução 561. Ah, mas se você errar isso, eu vou te dar tanta bicuda na hora da... Não, eu vou te chutar, te jogar de cima de um prédio. Não pode errar, tá? Então entenda. O agente da autoridade de trânsito, ele, segundo a resolução 561, esse cara aqui, ó, vamos escrever aqui para você fechar comigo, para a gente poder mudar o assunto, né? Ó, o agente da autoridade de trânsito, o que ele faz, Fernando? Ele faz uma coisa muito importante que você tem que levar para sua prova, tá? Ele lavra auto de infração de trânsito, tá? Então ele lavra auto de infração de trânsito. Beleza, beleza. Aplica multa? Não. Aplica penalidade? Não. Então esse cara faz o que, Fernando, além de fazer auto de infração de trânsito? Ele aplica medidas administrativas. E aplica medidas administrativas. Ah, Fernando, é muito fácil. Tudo com A? É, tudo com A. Lavra, auto, aplica medida administrativa. Muito fácil. Muito tranquilo. Então, beleza. Essas são as informações que você precisa ter para seguir com a sua resolução 561 junto com as medidas administrativas com base no artigo 28A do CTB, que vai despencar no seu concurso. Eu tenho certeza disso. E se você não havia ainda até agora ouvido alguém falar disso, é um pouco assustador, né? Essas questões da Polícia do Senado e o policial do Senado e policial do Congresso Nacional, né? Que são as polícias que a gente chama de polícia legislativa. Pergunta pra vocês. A gente tá falando aqui de lavrar auto-infrações de trânsito. Eu tô lá de boa na UOP, você chega com o seu carro e fala assim: ô seu guarda, tem um caminhão ali atrás que o caminhão me jogou pra fora da pista e fez 5 ultrapassagens em faixa proibida. Aqui ó, eu filmei. Tá certinho, né? Filmar e dirigir, né? Desgrama. Mas tudo bem. Eu posso fazer o auto infração de trânsito pro caminhão que tá vindo? Não. Não. Você não faz auto de infração de trânsito solicitado por terceiro. Anota no seu caderno. Você não faz auto de infração. Tem uma exceção que o manual traz, mas eu falo pra vocês assim, ó. Nunca vi, tá? Nunca vi. Dá um exemplo. Ele tá entrando na rodovia e tá vindo um caminhão, ele enfia na frente do caminhão, ou seja, quebra uma regra de segurança, quebra uma regra de circulação e conduta. Se você está dentro na rodovia, quem está nela tem a preferência de passagem. Ele quebra isso e enfia na frente do caminhão, quase que faz um acidente, né? Então ele comete uma infração de circulação e conduta. E o meu colega que está lá no cantinho, ele viu tudo. Só que ele não consegue pegar a placa para fazer o auto infração de trânsito sem abordagem. Aí ele passa o rádio. Pessoa, quer AP? Opa, quer AP. Cara, tá chegando aí pra você um Honda Civic
tal, assim, assado, com a anteninha do Mickey. Em cima da antena dele tem uma antena do Mickey. E aí você aborda esse cara e faz uma auto-infração de trânsito aí, porque ele enfiou na frente do caminhão aqui, quase cometeu um acidente, né? Então pode fazer aí, depois eu vou convalidar. Tudo bem, eu abordo o CIF, falo, ó, o colega lá atrás viu, tal, o senhor enfiou na frente do carro, parará, pururu, beleza? Beleza! Faço auto-infração de trânsito para esse cara. Só que tem um detalhe, eu, Fernando, não estava lá. Quem estava lá era o meu colega. O meu colega, ele tem que pegar esse auto de infração de trânsito e fazer o que com ele? Convalidar. Ele tem que convalidar, que é, no próprio auto de infração, o cara entra e escreve, eu, Zezinho das Couve, né, visualizei a infração de trânsito, estou convalidando esse auto de infração de trânsito que o Fernandinho fez. Ou então, né, que não é mais o nosso caso, lá na planilha de operação, ou planilha da operação. Na planilha da operação, no comando, né, no comando, ele vai lá e faz a observação, faz a convalidação daquele auto de infração de trânsito. Pessoal, não vou mentir para vocês, isso é uma coisa que nós, dentro da própria PRF, a gente, bem dizer, não faz. Bem dizer, a gente não faz, tá? Não faz. Outra informação importante, essa é importante. Quando você está trabalhando com trânsito, né, a gente tem várias coisas, né? Eu quero que vocês anotem assim, ó. O quadro agora, gente, eu vou apagar o quadro. A gente tem a situação, que é, deixa eu sair da frente para você tirar um print, né? Pode tirar o print aí do quadro. Beleza, na hora que você for postar lá no seu Instagram, você marca, por favor, @pessoa.fernando. Quiser tirar um aí com o Fernando também, ó. Eu não tô conseguindo respirar. Oh. Pronto. Gente, olha só. Nós temos duas sequências aqui pra gente continuar nas medidas administrativas e na resolução 561. Que é quando você aborda o cara, e aí algumas pessoas fazem essa pergunta, né? Se eu guardar, o senhor aliviar? É normal, né? Você aborda o filho de uma puta com a garrafinha na mão, né? De Skol, gosto miserável, né? Filha da mãe. Não, até que Skol, até um certo tempo atrás, eu ainda era bebível, né? Agora tá bem ralinha. Mas assim, vamos pegar uma... Como que é aquela verde, gente, que eu não gosto de jeito nenhum. Eu esqueci o nome da cerveja. Tem uma cerveja verde. Meu Deus do céu. Não precisa ficar mandando no meu Instagram o nome dela, não. Depois eu vou lembrar e falo aqui no meio da aula. Não é Sintra, não. Tem um nome lá, não gosto, né? Aí o cara tá com a latinha na mão e dirigindo com a outra mão, cara. Esses dias a gente tava num acidente, a gente finalizou o acidente. Aí vem o cara num Monza. Um Monza assim, que era um Monza vinho, sabe? Caindo nos pedaços. Tudo bem, não tem problema, né? Se o carro tiver em condições de segurança, né? A gente ainda releva. O carro tava assim, tava uma bagaceira. Aí eu olhei e falei assim, putz, né? Tirando os cones, ele segurando a latinha de... Esqueci o nome da cerveja, gente. Eu vou lembrar, né? Sintra, eu tô com Sintra na cabeça. E aí, com a outra mão, o celular. Aí segurando o volante com a latinha na mão, assim, ó. E filmando o acidente. Só falei assim. O senhor tá bebendo, chefe? Ô, seu guarda, só uma latinha, só, né? Não sei o quê. Pandemia, papapá. E filmando o acidente. É, porque, né, todo mundo falando desse acidente aqui e tal. Chamar o senhor, convidar o senhor para soprar o etilômetro. Ah, mas veja bem, seu guarda, dependendo do tanto que eu soprar, vai dar crime, né? Não sei o quê. Eu falei, só sabe das leis e tá bebendo? Ah, mas é que ninguém aborda a gente aqui. Eu falei, tudo bem, meio-dia, né? Tá. Beleza, né? Aí falou assim, seu guarda, pode fazer uma pergunta se eu não levar a mal, não? Não, fica à vontade, condutor. Dá pra você aliviar, não? Falei, chefe, quem alivia é panela de pressão. Quando tá muito cheio,
Você vai e coloca um garfo assim na válvula para dar uma aliviada, né? Eu não faço isso, né? A minha missão, minha função aqui pública, ela não permite isso. Não, mas dá pro senhor dar uma aliviadinha pra mim, me ajudar. Eu falei, não, não dá, né? Deixa eu explicar pro senhor. A gente tem duas coisas no trânsito, né? Uma delas é a discricionariedade. Discricionário. Então, peraí, eu vou olhar, uai, eu posso fazer ou não posso? Se eu tenho opção de sim ou não, é discricionário. Se eu não tenho opção de discricionariedade, eu tenho um ato que ele é vinculado à lei. Ele é vinculado na forma da lei. Ele é vinculado de forma princípio à legalidade. Então, o princípio da legalidade, ele é vinculado ao ato vinculado, e esse ato vinculado ao ato vinculado. E esse ato, ele é vinculado à legislação. Isso chama princípio da legalidade. Então, eu tenho uma lei e eu tenho o Fernando, agente público, que estudou um tempo para passar no concurso. O Fernando, quando ele visualiza alguma coisa que está errada, ele não tem direito de escolher de fazer ou não fazer. Ele tem que fazer o auto de infração de trânsito. Porque esse auto de infração de trânsito, ele é vinculado na forma legal. Aí ele falou assim, caramba, que isso? Ele só sabe tudo. Eu falei, não, eu dou aula lá no AlphaCon, né? E aí lá no AlphaCon a gente aprende muito, né? A lecionar. E brinquei com ele, rindo um pouquinho. Aí beleza, né? O que eu tô querendo falar com vocês nessa brincadeira, galera? É que o ato, né? Você como agente da autoridade de trânsito, você não pode pensar em ato discricionário, né? Fernando, o que é um ato discricionário? Eu vou falar com vocês agora, né? O ato discricionário nada mais é que a opção do agente da autoridade de trânsito. E você, nesse caso, não tem opção, tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui, ó. O agente da autoridade de trânsito, nesse ponto, quando a gente fala de auto de infração de trânsito, ou seja, o cara cometeu uma infração, né? O cara cometeu uma infração, ó, cometeu uma infração. Infração de trânsito. Você, como agente da autoridade de trânsito, a pergunta que eu te faço, você tem opção? Fazer ou não fazer? Imagina se você tem essa opção. Ah, vou fazer. Ah, não, hoje tô cansado, tô com dor no pé. Não vou fazer. Você tem opção? Não. Você não tem opção. Você tem que fazer. Então, aqui nesse caso, ó, o sim, ele não existe. Você não tem opção. Você deve fazer. Então, quando você visualiza uma infração, você deve fazer. Isso a gente chama de vinculado. Ato vinculado à lei. Vinculado à lei. Ele é vinculado à forma legal. Ele é vinculado àquilo que existe dentro da legalidade. Você tem que fazer. Fernandinho, mas e se for meu pai? Você tem que fazer. Com meu pai é caminhoneiro. A boss, meu pai lá no caminhãozinho velho dele, fala assim, opa, seu Valdo, só tô vendo aqui que o senhor tá com o Xenon. Ô, meu filho, mas esse Xenon aí, você já sabia dele lá em casa. Eu falei, Quando eu vou lá em casa o caminhão tá desligado, eu não tinha visto esse Xenon, não tinha nem visto essas lâmpadas. Eu vou ter que fazer um auto de infração de trânsito pro senhor. Que isso, meu filho, você vai multar seu pai? Não, não vou multar, vou fazer auto de infração de trânsito pro senhor, papai. Faca na caneta, pai. Vinculado à lei. Então esse ato vinculado à lei aqui, ele não te dá a opção. Fernandinho, entendi. Então, quando eu vejo uma infração de trânsito, PRF, eu tenho que fazer? Tenho que fazer. Lógico, pessoal, pelo amor de Deus, né? Não vai encher minha caixa do Instagram lá, como chama aqui a trend de mensagem que vocês mandam? Direct. Não vai encher minha caixa de direct com pergunta não, fi. Deixa eu te falar um negócio. Você tá lá no barranco atendendo acidente, tirando o corpo de dentro do caminhão, passa um cara lá em cima filmando. Você é obrigado a fazer esse auto de infração de trânsito? Pelo amor de Deus, né, gente? É lógico que você não tem condições, nem físicas,
nem espacial, nem territorial, nem momentânea de fazer todas as infrações de trânsito. Não tem como. Você tá abordando um cidadão aqui, ó, fazendo uma infração de trânsito para ele, por alcoolemia, tá passando aqui, ó, nas suas costas, 1 milhão de erros. Você vai fazer todos? Lógico que não. Lógico que não. Você vai fazer aquilo que dá para você fazer. Isso não tem nada a ver com ato vinculado e ato discricionário. Que fique muito claro para vocês. Isso não tem nada a ver. Isso aqui o ato ele é vinculado à lei. Você vai fazer o que dá para você fazer. Você não vai fazer mágica, né? Você não é o Superman, né? Eu vou voar até o carro dele, vou pegar a placa e faço o auto de infração de trânsito depois. Para, né, filho? Cai na real, né? Me ajuda. Então, o ato vinculado é esse. Quando você, por sorte, tiver condições de escolher, aí você não está mais num ato vinculado, você está num ato que a gente chama de discricionário. Beleza? Fernandinho, mas o ato discricionário, ele existe para quê? Porque é o seguinte, vou te dar um exemplo. Quando você estiver, né, lá fazendo a sua fiscalização, e aí você aborda um caminhão de carne, picanha, né, lotado de picanha, e o caminhão tá com a infração de trânsito. Você vai mandar esse caminhão pro pátio? Vai perder a picanha. Você pode mandar? Em regra eu posso, Fernando, porque em regra todos os atos são vinculados. Mas, o CTB ele fala que o agente, quando ele aborda carga perecível, produto perigoso, você pode não reter o veículo, liberar o veículo, deixar ele embora, se ele estiver em condições de segurança. Aí o ato é discricionário seu. Então, quando você tem produto perigoso, carga perecível ou passageiros, e esse veículo aqui, ele não compromete a segurança, você tem o ato discricionário, então, em relação à medida administrativa de reter ou não o veículo, de remover esse veículo para o pátio ou não. É discricionário, você pode liberar. Você pode, vai com Deus. Então, se você pegar um PRF mais brabão, você vai chegar para assumir o posto, tem um caminhão parado lá do lado da UOP. Caminhão grandão, né, gigantesco, um bolsão grande. Fala, inspetor, o que é esse caminhão aí? Ah, não, esse caminhão é o seguinte, deixa eu te explicar. Eu botei ontem à noite, a documentação não tava muito legal, eu tava com uns errinhos aí, o pneu não tava bom, tinha um pneu que tava ruim. Ó, inspetor, mas tem 25 pneus o caminhão, mas tinha um que não tava legal, tava meio careca e tal, então eu resolvi deixar esse caminhão retido aí pro motorista desenrolar esse negócio do pneu aí e tal, e vai ficar aí retido até ele trocar o pneu, beleza? Ah, tudo bem então, inspetor, beleza. Inspetor, quanto é a carga dele? Ah, nossa, inspetor, é uma carga de produto perigoso. Inspetor, qual produto perigoso que é? Ah, tranquilo, é dinamite. Dinamite? Aí você faz igual aqui, cara. Pô, inspetor! Você tá achando que eu tenho 7 vidas igual um gato? Que a minha vida é de videogame? É a mesma coisa. Olha só que interessante. Então, quando você tem o P ao cubo, anota assim no seu caderno, pra mim, por favor. O P ao cubo. Quando você tem o P ao cubo, é onde você tem um exemplo bacana de ato discricionário. Você não precisa reter esse tipo de veículo. Então, é carne, é batata, é cebola, é gente dentro do baú, né, dentro do ônibus, é tanto de gente, né, ônibus vindo da Bolívia, aquele cheiro agradável. Ou então é produto perigoso, dinamite, né? Dinamite é ótimo se deixar encostado lá do lado do posto. Encosta do lado do seu carro, fé da puta, né? Nesses casos aqui, galera, o ato ele é discricionário. E aí é onde a gente entra, então, dentro da resolução e
mostra para vocês que tem todos esses detalhes, essas peripécias, né? Lá do 561. Já dá para você dar um sambalelê topíssimo na hora da prova e não errar essas questões, beleza? Então, o que acontece? Quando a gente fala, galera, de auto de infração de trânsito, quando a gente fala de medidas administrativas, tudo isso que eu tô falando com vocês é interligado, né? E aqui eu mostrei para vocês várias coisas da própria resolução e também do Código de Trânsito Brasileiro, que mostra, né, essa questão de quem pode e quem não pode fazer o quê, beleza? Eu acho importantíssimo isso na hora dos estudos de vocês, beleza? Beleza, Fernando, entendemos tudo. Agora, Fernando, a gente tem dúvida, né? Normal, é normal ter dúvida. A gente tem aqui uma diferença, galera, que eu vou falar com vocês sobre essa questão aqui de infração de trânsito. Quem que é o responsável pela infração, né? Algumas pessoas têm dúvidas em relação a isso e o cara dorme com essa dúvida. E aí eu vou trazer para vocês agora, né? Então, o responsável pela infração. Vamos fazer aqui. Aqui a gente falou do agente da autoridade de trânsito, aqui agora a gente vai falar do responsável pela infração. Responsável pela infração. Vamos lá. De quem que é a responsabilidade pela infração de trânsito? Às vezes isso aqui gera umas duvidazinhas, tá? Não vou deixar vocês ficar com duvidazinhas disso aqui não. Primeiro que eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês é a responsabilidade do proprietário do veículo. Primeiro, vamos anotar aí. Meu preto faleceu. Vamos de azul. Vamos de azul. O proprietário. As infrações que o proprietário tem a responsabilidade são em relação, a priori, né? Sempre vocês têm que entender as condições. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Quando você compra um carro de forma específica, quem é que precisa, de forma geral, cuidar da regularização desse carro? É o proprietário. É o proprietário. Então pensa comigo. Eu comprei uma BMW 2018 e ela está com o documento 2018, ou seja, está com 19 vencido, 20 vencido, 21 vencido. Quem que é o responsável pela regularização desse carro? Eu. O proprietário, então, ele é responsável pela regularização do veículo. Beleza, Fernando? Entendi. O que mais? Tudo que se trata, então, da parte veicular, é o proprietário que é responsável. Tudo. Então, pensa comigo. Eu comprei um carro 1970. O carro é um canhambeque velho, cai nos pedaços, sem condições nenhuma de circulação. Você me aborda. De quem que é a responsabilidade daquela situação do veículo? Das condições do veículo? Eu. Então, as condições do veículo. Beleza? Então, a regularização do veículo é do proprietário, as condições do veículo é do proprietário. Você pega meu carro emprestado, a polícia te aborda, chega lá, ó, o carro tá rebaixado. Culpa sua ou minha? Uai, Fernando, quem alterou as características foi você, não foi eu. Então, alteração de característica. Eu te empresto meu Corsinha 96, a polícia te aborda, tá com xenon. Responsabilidade sua, condutor ou minha, proprietário? Minha, né? Então, equipamento proibido. É responsabilidade também do proprietário do veículo. Pode esquecer isso não, galera. Isso é importante na hora da prova, tá? Muito importante. Findou, né, galera? Findou. Beleza. Aí, ou seja, tudo que é vinculado ao veículo, tudo que é vinculado à documentação do veículo, é o proprietário que é culpado. Ele que tem que ir lá e resolver, ele que tem que regularizar, ele que tem que conservar o veículo, deixar o veículo em condições de rodagem, em condições de segurança, tá? Aí, o condutor é fácil agora. O condutor, ele é responsável pelas ações, ele é responsável pelas atividades durante o trânsito. Ou seja, os atos na condução do veículo. E aí aqui entram os atos comissivos e os atos
omissivos. Fernando, você dá exemplo do ato comissivo, comissão, fazer, né? É o fazer. Cara, você tá lá na pista dupla, né? Faixa contínua amarela, divisora de fluxos opostos. Ou seja, faixa contínua, amarela, não pode ultrapassar. Você tá lá de boa na viatura. Faz ultrapassagem na faixa contínua e vem. Aí você faz o quê? Encostou. Oi! Oi, seu guarda, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, documento do veículo, habilitação, por favor. Ai, seu guarda, tudo bem? Aí te entrega o documento, né? Você pega o documento. Ó, vou fazer uma autuação aqui pra senhora da ultrapassagem em faixa contínua. A senhora fez atrás. O que é isso? Você tá ficando doido? Que é isso, policial? Eu dirijo direitinho. O senhor tá enganado. Muda. É igualzinho o desenho do Pateta. Já viu o desenho do Pateta? Que tá aí lá, né? Aí lá que ele dentro do carro, o Wilker se transforma, vira um monstro. Igualzinho. Você aborda, isso é policial! Aí você vai fazer uma atuação pra você. Transforma, né? Vira um gremlin. É desse jeito. Anota na sua memória. E aí depois, quando você estiver lá na pista, você manda mensagem pra mim. Fala, bicho, igualzinho você falou, viado. As pessoas se transformam, vocês têm que ver. É muito engraçado. É foda. O que acontece? As infrações de condução, elas estão vinculadas à condução do veículo. O ato comissivo são as ações que a pessoa faz ali durante o trânsito veicular. Fernandinho, legal, mas eu vi que você colocou aqui um omissivo. Sim, a gente tem, por exemplo, o artigo 304 do CTB, que ele fala quando o condutor envolvido em acidente, com certeza esse acidente tem uma vítima, né? E ele deixa de prestar o socorro, né? E aí, no caso, ele não podendo fazer o socorro, ajudar a vítima, ele não contacta uma entidade pública para fazer o socorro, né? Então, por exemplo, o cara na frente de uma aldeia indígena atropela e mata uma indiazinha. Na hora que ele desce do carro, as flechas já começam a chegar. Ele sabe que você ficar ali vai morrer. Ele entra no carro e vaza. No meio do caminho ele pega o telefone da Polícia Rodoviária Federal. Cara, eles estão querendo me matar aqui, os índios. Eu atropelei uma criança, pelo amor de Deus, me ajuda. Esse chamar a Polícia Rodoviária Federal aqui, ele não entra na omissão de socorro mais. Ele não se enquadra na omissão de socorro mais. Só que, se ele não chama a PRF, você não chama ninguém, você não faz nada, ele cometeu, né, dentro da condução veicular, um ato omissivo. Então esses atos, essas questões, todas são do condutor. É quando o condutor faz, é quando o condutor as comete. Beleza? Pergunta difícil para vocês. Eu gosto de pergunta difícil, né? Pergunta fácil não tem graça. Pessoa física, foi o que eu falei, né? E a pessoa jurídica? A pessoa jurídica entra nesse brinquedo? A pessoa jurídica também faz parte disso que eu tô falando com vocês? O que vocês acham? Pessoa jurídica? Sim, senhores, tá? Então, vale para pessoa física e pessoa jurídica. Inclusive, a pessoa jurídica, né, o carro da empresa, quando comete uma infração e a empresa não identifica o condutor, automaticamente é criada uma nova multa para a empresa. Muito importante isso na prova de vocês. Geral erra isso. Não é o momento para vocês errarem, beleza? Então é isso. Então, a gente já falou do auto de infração de trânsito, a gente já falou de quem comete, como que comete, os sujeitos ativos, né, que tem a responsabilidade pelo auto de infração de trânsito. A gente falou do agente da autoridade de trânsito em relação ao auto vinculado
e o ato discricionário. O ato discricionário ele existe no P ao cubo. Vamos falar das infrações, né, que eu acho importante. Seguinte, pessoal, quando a gente fala das infrações, eu estou fazendo um mix aqui com a resolução 561, tá, galera? Por isso que eu estou falando assim. O que acontece? Quando você fala de infração, né, as infrações elas têm um número, que é o número que a gente chama de número raiz. Fernando, quer na prova? Cobrando para eu decorar o número raiz da infração? Graças a Deus não, né? Graças a Deus não. Mas você precisa saber o que é a raiz de uma infração, para você não errar isso na hora da sua prova, tá bom? Então vamos falar disso um pouquinho aqui agora. Vamos fazer uma divisão aqui no quadro. O preto realmente faleceu. Depois no intervalo eu troco o preto. Vamos falar então de infrações de trânsito para vocês terem uma especificidade em relação a quando cair na prova, vocês terem uma noção, né? Quando eu registro, então, eu faço o registro no meu auto de infração de trânsito. Dentro desse auto de infração de trânsito, eu coloco lá qual foi a infração que a pessoa cometeu, né? Ó, cometeu a infração aqui de estar sem o cinto de segurança. Então, essa infração, dentro de alguns códigos, né? Essa infração, dentro de alguns códigos, ela segue um padrão. E esse padrão, ele tem um número, e não é o número do auto de infração de trânsito, né? Por exemplo, o cara está conduzindo veículo automotor sem habilitação. Sem habilitação é um artigo 62, inciso 1º. Tá, beleza. Essa infração, ela tem um código. Ela tem um código. Então, a infração do 162.1, sem habilitação, não possui habilitação, não tirou habilitação, não tem habilitação, não passou pelo processo de habilitação. Ela tem um número que a gente chama, não precisa decorar, tem um código que a gente chama de código raiz. Esse código raiz aqui ele é o 50.100, é o número dele, 50.100, tá? Esse é o código da raiz dele. Toda vez que você abordar uma pessoa, né, e ela tiver cometendo uma infração de trânsito, e o código, né, o código raiz são os 3 primeiros números, tá, pessoal? 56100. Então, tem a infração aqui, que é o 50100. Toda vez que esse código aqui for diferente, ou seja, o cara não tem habilitação, 50100. O cara, categoria diferente, aí muda essa raiz, muda a raiz. Então, quando você tiver infrações que as raízes forem diferentes, você pode aplicar todas as multas. Quando você tiver infração que é a mesma raiz, você só aplica uma. Entendeu a brincadeira? Aí você fala assim, Fernando, mas isso é difícil demais eu saber esse trem de raiz. Não, não é não. Não é não. Não é. Por que não é, Fernando? Porque é tranquilo. Porque quando você faz a pesquisa pelo sistema da PRF, ele mesmo já te entrega os números. Entendeu? Você não precisa nem ficar pesquisando. Você coloca lá, deixa eu pensar, sem um equipamento obrigatório, por exemplo. Aí na hora que você joga no aplicativo, ele já vai trazer para você 66371, que é o código. Esse código tem uma raiz, 663. Ah, Fernando, entendi. Como ele já tem a raiz, se você encontrar uma outra infração com raiz também, e essa raiz for igual, automaticamente você não pode fazer as duas infrações. Fernando, como assim? Me explica. Eu vou te explicar. Pensa comigo. Eu abordei o carro, né? E o carro tá... Deixa eu pensar alguma coisa assim. Não tem o step e não tem o triângulo. Sem equipamento obrigatório, 2 vezes. Só que o equipamento obrigatório... Vamos escrever para vocês entenderem. Ó. Sem equipamento obrigatório. Essa infração aqui, ela tem um número, 663, ou seja,
ela tem um código raiz. Toda infração tem um código raiz. 66371. Qual que é o equipamento obrigatório que ele não tinha, Fernando? Ele estava sem o pneu ou pneumático step. Beleza. Qual que é a infração que você vai fazer para ele? É a infração do 66371. Então, 66371. Apliquei uma infração para ele. Ah, beleza. Só que aí eu falei assim, chefe, e o triângulo? Aí ele falou assim, o triângulo também não tem não, seu guarda. Triângulo não tem, seu guarda? Qual que é o código do triângulo? É equipamento obrigatório, 66371. Mas espera aí, eu já fiz uma auto-infração de trânsito para ele com essa raiz. Eu não posso aplicar outro com a mesma raiz. Essa que é a regra. Não posso. Não posso. Por quê? Porque senão eu vou ferir o princípio do ne bis in idem, que é o quê? Não punir a mesma pessoa pela mesma coisa. O cara não tem um equipamento obrigatório no carro. Já fiz uma auto-infração de trânsito para ele, por isso. Você vai fazer outro? Outra auto-infração de trânsito pro cara por falta de equipamento obrigatório? Você já fez um. Você não pode fazer dois. Você tem que fazer somente um. Entendi, Fernando. Agora eu tô começando a entender esse negócio. Aí, quando a gente fala de infrações concorrentes e concomitantes, a gente entra nisso aqui, né? E tem diferença, Fernando? Tem muita diferença, né? Você tem a infração aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Infração concorrente e concomitante. Concorrente, galera, quando eu e você estamos concorrendo a uma vaga de concurso, quantos de nós dois que vai poder entrar? Apenas um. Então você tem uma opção só. No concomitante, você soma. Ó, eu tenho aqui 10 vagas para passear na minha lancha. Você quer ir? Ó, eu quero. Então você vai concomitante comigo. Nós vamos juntos. Então nós vamos somar. Nós somos 2 pessoas dentro do barco. 3 pessoas dentro do barco. 5 pessoas. 6 pessoas. 10 pessoas dentro do barco. O que é a infração, Fernandinho? Concorrente. A concorrente é aquela assim, ó. É que para eu cometer uma infração, eu tenho que passar por outra, né? Então, a concorrente, ela perpassa dentro de outra. Então, para eu sair daqui, cometer essa infração aqui, eu tenho que passar por essa. Então, primeiro exemplo para vocês. O artigo 252, parágrafo único. 252, parágrafo único. Quer dirigir manuseando o celular. As pessoas quase não fazem isso. Quase não fazem isso. Para a pessoa chegar, né, usando o celular aqui, lá, teclando no celular, você tecla o celular com o que mesmo? O que é que você usa para teclar no celular? Tô dirigindo, ó. Quantas mãos que eu tô no volante? Uma. Uma mão. Uma mão. Só uma. Então, conduzir o veículo somente com uma das mãos. É uma infração que a gente chama de infração meio. Infração meio. Para eu chegar na infração fim, eu preciso passar por essa aqui. Sendo que a caracterizadora é realmente essa aqui. Só que para eu chegar nessa aqui, eu preciso passar por essa aqui. E aí, nesse caso aqui, eu faço 2 infrações, conduzir sem usar as 2 mãozitas, e mais
manusear o celular ou eu faço só manusear o celular? É só você olhar lá a concorrente, como que funciona. Concorrente é uma vaga só, ou seja, eu não aplico a infração de somente uma das mãos, eu aplico apenas a 252, parágrafo único. Fernandinho, eu tô entendendo tudo, cara, você é muito bom. Tá, Fernando, outra. Pensa comigo. Eu bordei você, você comprou um carro lá em Curitiba, tá vindo para Minas. E aí quando você tá chegando em Minas, você tá com o seu carro, eu olho a nota fiscal, resolução 4/98. Você tem 15 dias do carimbo da nota fiscal para você chegar no destino, né, no município de destino e registrar o carro. Perceba que você está passeando. Foi na casa da avó, na casa da namorada, na casa do amante, foi na casa do vô, foi pescar, não sei o quê. 30 dias de férias rodando com o carro sem placa. Percebo isso. Nota fiscal, 30 dias atrás. Vou mandar seu carro pro pátio, bem. Conduzir veículo não registrado. Ai, seu guarda, mas por favor, tá sem registro, mas por favor. 235, bebê. Seu carro não tá registrado, bebê. Foi. Se o carro não tá registrado, quer dizer que o carro não tem placa também, bebê. E eu vou fazer sem as placas e sem registro, ou eu faço só o sem registro? Uai, é lógico que é só o sem registro. São infrações concorrentes. Entenderá, manha? Você não pode punir o cara duas vezes pela mesma situação. Non bis in idem. Fernando, dá outro exemplo? Esse exemplo é importante, tá? Do mesmo jeito que eu expliquei a questão da raiz aqui pra vocês, ó, vou explicar agora de novo, né? Que é a questão, aqui ó, tô falando de infrações concorrentes, tá? Que é a questão do sem cinto. No sem cinto, você tem um auto de infração de trânsito que serve para o condutor, é uma raiz, e aí você tem outro auto de infração de trânsito que é para o passageiro, dentro do mesmo artigo que é o artigo 167 do CTB. Deixar o condutor ou o passageiro de usar cinto de segurança. É uma infração só que duas raízes diferentes. Você tem uma raiz 1 pro condutor e quando é passageiro você tem a raiz 2. Só que é o seguinte, essa raiz 1 e raiz 2, elas têm o mesmo código. Tem o mesmo código. Então, peraí, vamos pensar. Bordei você. Você no seu carro com 4 passageiros, os 4 sem cinto e você sem cinto também. Vou fazer uma multa ou duas? Só você pensar agora. As multas têm a mesma raiz. Se elas têm a mesma raiz, eu não posso aplicar duas. Eu aplico uma raiz só. Então aqui, pela regra de segurança, que o condutor ele é responsável pelos passageiros do veículo, eu não aplico a infração dos passageiros, que tem a mesma raiz. A raiz é igual, esse número aqui inicial, ele é igual. Eu aplico só para o condutor. São infrações concorrentes. E elas são concorrentes por quê? Porque elas têm a mesma raiz. E aí, por elas ser concorrentes pela mesma raiz, eu aplico só a mais específica, conforme o princípio da especificidade. Massa? Fechou? Então, fechamos esse raciocínio aqui então, ó. Vou apagar isso aqui, galera, por causa do meu quadro, tá? Pera aí. Condutor. Raiz 1, raiz 2. Anota aí no seu caderno. Beleza. Se você entendeu o concorrente, né? Quando que são concorrentes, então? Quando a infração fim precisa passar pela infração meio. Outro exemplo que você pode colocar na concorrente aqui é a ultrapassagem na faixa... Ultrapassagem pelo acostamento, por exemplo. Para ultrapassar no acostamento, você tem que transitar pelo acostamento. Vai fazer as duas? Não. Vai fazer só a ultrapassar pelo acostamento.
Porque o transitar pelo acostamento é um meio para você chegar na infração fim. Infração pela faixa, ultrapassagem pela faixa contínua, né, divisora de fluxo. O procedimento de ultrapassar é você sair da faixa, entrar ou na contramão ou no acostamento e voltar para a faixa de rolamento de novo. Então quando você faz ultrapassagem na contramão e volta, o transitar pela contramão é infração meio para você fazer a infração de ultrapassagem pela contramão. Nesse caso também, a transitar pela contramão é infração meio para você chegar na infração fim. Então você faz só uma também. E quando você tiver as infrações que têm a mesma raiz, você faz só a mais específica, conforme o princípio da especificidade, que é o caso que eu falei com vocês aqui do cinto. Beleza? Se você aborda o condutor e ele está digitando no celular, mas sem cinto, alguma dessas infrações aqui é infração meio da outra? Não, não é, professor? Ótimo. Alguma dessas infrações aí tem a mesma raiz? Não, professor. Então você aplica a 252, parágrafo único, mais a 167 do sem cinto de segurança para ele. Beleza? Então qual que é a regra para você aprender isso na hora da sua prova? A regra é, você olha se as infrações são meio para a infração fim. Primeira coisa que você faz. Se for concorrente. Segundo, você olha a raiz da infração. Na sua prova, com certeza, a banca não vai colocar as raízes. Ela vai colocar só infração meio e infração fim. Não tem como você errar. Essas são as infrações, então, que você tem concorrentes e concomitantes. Não tem como errar, pessoal. Não tem. Não tem. Então, quando eu estou com a minha habilitação vencida há mais de 30 dias, minha habilitação é B, automóvel, e aí eu sou flagrado em uma motocicleta, infração A. Então, peraí, a minha categoria B está vencida há mais de 30 dias, e a minha categoria A eu nem a tenho. Eu vou responder por duas infrações. Por quê? Porque uma venceu, a minha habilitação B, ela venceu há 30 dias, eu não podia estar dirigindo nada. E eu estou dirigindo uma moto, que é categoria diferente. É outro auto de infração de trânsito. Respondo por 2. Nesse caso, você tem que ficar, coelho com a banca, porque a banca é danada. A banca é muito esperta com esse tipo de questão. Só você ler o que está escrito lá e matar. Matar. Beleza? Concomitantes, então. Concomitantes. Uma infração não implica na outra, não incomoda a outra. Você vai lavar no mínimo 2 autos de infração de trânsito. Quantas infrações que você for achando, você vai fazendo. Essa é a concomitante, é junto. Quantas pessoas vai no barco? Tanto não quiser. Concorrente ou é você ou é eu. É um dos dois. Então é uma infração só. Nesse caso você vai fazer um auto de infração só e uma infração é pressuposto para outra. Uma infração, ela tem infração meio em outra. É isso. Só aí, galera, você já consegue matar de boaça, várias questões da resolução 561. Mas mata assim, sem dor de cabeça. Tá bom? O que eu quero que vocês lembrem dessa aula? Primeira coisa, que a questão de aplicar as medidas administrativas hoje, conforme a atualização da Lei 14.071, é uma competência de todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Aqueles que eu mostrei para vocês aqui, artigo 12, CONTRAN, artigo 19, o DENATRAN, artigo 21, artigo 24, tem que lembrar de todos na hora da sua prova, para você não errar isso na hora da prova. Outra coisa que eu falei com vocês aqui, que eu acho muito importante vocês lembrarem, né? As medidas administrativas, elas são um acessório, elas são um complemento. Se eu não consigo aplicar a medida administrativa para aquele momento ali, para aquela infração que eu flagrei,
não preciso cancelar o auto de infração de trânsito. Eu não preciso parar com auto de infração, com aquela penalidade que eu estou criando para o usuário. Não preciso, tá? Porque, ó, Fernando, eu flaguei o cara lá com o Xenon no carro. Só que o lugar que a gente estava não tinha como ele trocar, cara. Muito perigoso e tal, não sei o quê. E aí eu deixei ele embora e nem fiz o auto de infração de trânsito. Cara, você tá errado. Você tá doido. Ó, você flagrou o erro, é auto-vinculado. Faz o auto de infração de trânsito. Fernando, mas eu vou fazer o auto de infração de trânsito, meu irmão. Mas eu não consigo fazer a medida administrativa. Medida administrativa, ela é acessório. Não tem problema. Deixa o auto de infração de trânsito, porque ele é vinculado à lei. A medida administrativa é um acessório. Você faz se der. Deu pra fazer? Deu. Não deu? Segue a viagem. Vai com Deus. Beleza? É isso. Lembrar vocês que os atos discricionários, né, eles fazem parte do P ao cubo, né, que é o produto perigoso, perecível, passageiro, não pode esquecer disso. A diferença de agente da autoridade de trânsito para autoridade de trânsito, né, o agente da autoridade de trânsito ele faz só medida administrativa e auto-infração de trânsito. A autoridade de trânsito ela faz os dois mais a penalidade. Não pode errar isso na hora da prova também, beleza? A responsabilidade pelas infrações elas são de cunho do proprietário, que é tudo aquilo vinculado ao veículo, licenciamento do veículo, multa do veículo, equipamento obrigatório do veículo, pneu, né? Tudo que faz parte do veículo. Pneu, condição de segurança, iluminação, tudo isso, responsabilidade do proprietário. Então, quando faz o auto de infração de trânsito, esse auto de infração de trânsito ele vai já direto para o proprietário. O condutor aí mesmo sendo abordado não tem nada a ver com a história. Não vai receber nada na casa dele. Agora, se o condutor, usar essa condução, fez ultrapassagem no local proibido, né? Forçou passagem, artigo 191 do CTB, não deu preferência de passagem no local que era obrigatório que ele desse, furou um pare, furou um semáforo vermelho, isso é do condutor. Aí você vai abordar e vai fazer o auto de infração de trânsito no nome do condutor. E essa infração ela vai ser depositada para o condutor. Ela vai para o condutor, beleza? Essas são as infrações. Lembrar vocês que pessoa física e jurídica recebem infração, tá? Não pode esquecer. Por fim, a gente entra nas infrações concorrentes e concomitantes. Concorrente, uma infração só. Você vai ver que a infração fim, ela precisa passar pela infração meio, de forma obrigatória. Você vai fazer só a infração fim para aquela pessoa, são infrações concorrentes. Se a infração, ela não é meio para outra, né? Ela tem raiz diferente, aí ela é concomitante, você vai fazer as duas. Então, por exemplo, sem cinto e usando o celular, sem cinto e bêbado, você vai fazer 165 mais 167. É assim que funciona, beleza? Então a gente finaliza a aula assim então. Beijão no coração de vocês, uma felicidade imensa estar aqui com vocês. Vocês são foda, né? Muito obrigado aí, galera, que já tá lá no meu Instagram, quem ainda não tá, @pessoa.fernando. Tô esperando vocês lá no meu Instagram pra gente resolver umas questões, bater um papo. Direto eu coloco vídeo lá com a camiseta do AlphaCon, né? Dando a aula de legislação de trânsito, motivacional, tudo isso. Antes que você desista do seu sonho, eu quero te falar, eu era atendente do McDonald's, né? Eu era atendente do McDonald's. Hoje, graças a Deus, eu tenho 13 anos de serviço público federal, né? Eu passei por alguns ambientes estaduais antes de chegar no federal. Foi uma vitória muito grande, uma luta muito grande. Eu passei por vários concursos públicos já. Depois do McDonald's eu nunca mais parei de estudar, né? Sempre estudando, sou bem estudioso, eu gosto. E a dica que eu tenho que dar pra vocês é que quem perde é quem para. Quem perde é aquele cara que desiste. Desistir não é uma opção. Se você é realmente um leão, mostre que você é um leão. Mesmo nos dias que você esteja saturado, nos dias que você esteja sangrando, nos dias que você esteja cansado.
Quem está cansado, descansa. Se você está numa fase difícil da sua vida, que eu creio que a maioria de nós está passando por provações agora devido a todos esses problemas, meu amigo, joelho no chão e continua o seu processo, continua a sua luta. Não desiste. Você não pode desistir. Quem desiste, perde. Quem desiste, perde. Perde, mas perde feio. Não é o momento de você perder, não é o momento de você desistir. Se eu tivesse desistido lá atrás, quem que eu seria hoje? Eu não seria o professor Fernando Pessoa. Sabe por quê? Porque ninguém é lembrado quando perde. Ninguém é lembrado quando desiste. Ninguém vai para frente quando para. Se eu tivesse parado lá atrás, o que seria hoje? Eu não seria o professor Fernando Pessoa. Eu não seria o PRF Fernando Pessoa. Eu não seria nada, talvez. Então depende de você, não depende de ninguém. Às vezes você fica aí enclausurado, chateado, puto, porque sua mãe, seu pai, seus vizinhos, seus parentes, seus amigos não estão te abraçando, não estão te dando apoio. Meu irmão, você tem que ter apoio de Deus e Ele já te dá o apoio. Só de você acordar vivo todo santo dia, Ele já te deu o apoio que você precisa. Acorda! É só você agir. É só você ter rotina, ter bom hábito. Sentar a bunda na cadeira e fazer diferente. Se você for fazer tudo errado, tudo igualzinho, você sempre fez, você vai continuar tendo as mesmas merdas de resultado. Ai, Fernando, tô tirando 40 no simulado. É porque você está estudando incorreto. Tá fazendo errado, muda. Vira essa chave. O dia, pessoal, que eu virei a chave da minha vida, tudo melhorou. Tudo melhorou. Mas eu tive que sair da rotina. Eu tive que acordar. Eu tive que parar de fazer as mesmas coisas, de ter os mesmos resultados, de começar a me aceitar nos meus erros, de perceber que aquele processo que eu estava usando para estudar estava errado. Que eu estava estudando de forma incorreta. E aqui eu não estou pedindo para vocês começar a seguir esses guruzão aí, passei no concurso em 3 meses. Isso é mentira. Isso é mentira. Ninguém passa numa PRF em 3 meses. Isso é fato. Dá tempo do cara nem ler a legislação, não dá em 3 meses. Tem muita gente aí fora querendo enganar vocês. Então cuidado com essas lendas urbanas. Sabe o que faz você passar? Você conhecer o seu perfil, você saber como que você funciona, você pegar o material correto, da forma correta e aplicar conforme o seu perfil no seu tempo. E aqui, para finalizar, eu quero te dar uma dica. O seu tempo não é seu, o seu tempo é de Deus. A gente vive no tempo de Deus e você vai passar quando Ele fala assim, eu quero que você passe. Aí você vai passar. Se não for na vontade dele, você não vai passar. Então não adianta, é bunda na cadeira, arroz com feijão e joelho no chão. Fora isso, meu irmão, você vai penar muitos anos para passar. Você vai ficar vivendo aí, chutando e não vai passar em porra nenhuma. Eu falo para você, o dia que você acordar, fala assim, eu estou estudando de uma forma errada. Aí você vai mudar a sua vida, você vai crescer, você vai subir, você vai ser alguém na vida. De qualquer jeito, eu tô aqui, ó, para te ajudar, para te torcer o nariz, para te torcer a orelha, para fazer você ir lá e destruir o bloco 2 da prova da PRF, beleza? Pode contar comigo, ó, tô aqui para te ajudar, beleza?